Olá você telespectadora, olá você telespectador da Cultura Litoral. A partir de agora, Opinião 2.0, edição desta terça-feira, 9 de novembro. O Roberto Mohamed, advogado, comentarista daqui do esquema do Opinião, da equipe do Opinião 2.0 da Cultura Litoral, vai analisar, comentar as notícias com você. Vamos começar com esse episódio de Guarujá. O humorista Léo Lins tinha um show programado, uma apresentação programada para domingo, próximo domingo, dia 14, no Teatro Municipal de Guarujá. Ele fez um vídeo, como ele costuma fazer mesmo, brincando com as coisas da cidade, ironizando, falou da corrupção. Guarujá teve o prefeito preso, né, por acusação de desvio de verbas da saúde, 109 milhões, preso pela Polícia Federal. Falou da poluição das praias, que é uma realidade também, excetuando a Praia do Tombo. O Guarujá simplesmente, a prefeitura, cancelou o show dele programado para domingo. Censura, Mohamed. Boa tarde. Boa tarde. Paulo, eu queria que... Qual é a cena mais vergonhosa para o Guarujá? O prefeito entrando numa viatura policial por um caso de corrupção escandaloso, ou um comediante falando aquilo que todo mundo na Baixada Santista fala o tempo todo? Eu vi um vídeo dele falando de Santos, e ele está absolutamente certo. Ele, inclusive, tem uma qualidade que eu acho sensacional, que é a de fazer a lição de casa. Ele deve conversar com as pessoas sobre a cidade. Quando ele fala de Santos, quando ele veio fazer o show aqui, ele disse tudo aquilo que a gente está cansado de saber, do número de farmácia, dos velhos que não deixam fazer nada na praia, tanto que a concha acústica que o apresentador deste programa ajudou a construir, mas nega, que é virada ao contrário, não pode mais ser usada. Aqui é assim, a pessoa se aposenta, vem para cá. Eu acho que é a cidade no mundo que tem mais farmácias e pet shop, porque velho adora ter cachorro. Por que a gente é tão hipócrita assim? Como aquela comediante que falou da Praia Grande. Quando ela falou aquilo que as pessoas de Santos falam em relação às cidades do entorno, e os próprios munícipes destas cidades falam isso. Eu já disse aqui quantas vezes que a única coisa que Mongaguá produz é prefeito caçado. Se desse metade de Mongaguá para Itanhaém, outra metade para Praia Grande, a cidade ia crescer, o povo ia ganhar. Os únicos que iam perder seria aquela meia dúzia de vereadores sem vergonha, secretário, prefeito. Não serve para nada, Paulo. Uma cidade que não tem para onde crescer, que não tem sentido existir. As pessoas às vezes ficam com orgulho ferido por algumas coisas, ou aquela história, não, do meu irmão posso falar eu, ninguém pode falar. Mas você tem que reconhecer os defeitos, os problemas. Ele falou a verdade. Quando ele fala de Santos, ele fala a mais absoluta verdade. Quando ele fala do Guarujá, ele fala a mais absoluta verdade. Eu já fui considerado persona não grata pela Câmara do Guarujá, o Paulo lembra disso, foi no tempo do Opinião. E eu fiquei orgulhoso, eu mostrei o diploma, aquilo para mim era um diploma, era uma medalha, ser considerado persona não grata por quem estava na Câmara. Muitos continuam até hoje. Eu já falei, o problema do processo de impeachment não é porque o que o prefeito fez, é porque não dividiu. Então, a gente vive uma hipocrisia e esse politicamente correto está enchendo o saco já. Esse rapaz, ele usa de uma coisa que eu admiro muito nos artistas. Eu estava até vindo para cá agora, ouvindo eu gosto muito, Paulo, tem uma banda punk chamada Me First and Gimme Gimmes. Eles fazem discos com ironia. O que é a ironia? A ironia talvez seja a forma mais fina de se fazer humor ou de ser irônico com alguém. Foto. Exatamente. Eles pegam sucessos da música pop, como Karma Chameleon, Isn't She Lovely, Believe da Cher, e fazem versões punks, eles são uma banda punk. Eles não desrespeitam a música, eles não desrespeitam os autores, eles não desrespeitam os intérpretes. Eles são irônicos nos arranjos. E eu acho que isso é sinal de inteligência, de bom gosto.
O que me chama a atenção é esse rapaz, o fato dele estudar as cidades onde ele vai para criar um roteiro de show de humor em cima daquilo que a gente fala todo dia das nossas próprias cidades, me dá a sensação de que ele está sendo punido por ser inteligente. E só os medíocres punem os inteligentes. Só os imbecis punem a inteligência. A fina ironia. E mais, eu vou dizer aqui, dar um recado claro. Que autoridade moral tem a Prefeitura do Guarujá para censurar um show quando esta cena correu o Brasil inteiro? E olha que eu fui contra, falei aqui no programa que eu acho que não precisava ter feito isso. Continuo falando. Mas pensem bem, como é que eu vou suspender um show porque alguém está sendo irônico em relação à cidade, quando eu estou em todos os noticiários do Brasil, como cidade, na página policial? Agora, Mohamed, a prefeitura justificou o cancelamento do show por problemas da instalação elétrica, que lógico que daria tempo para corrigir até domingo. Mentira. Quer dizer, além de tudo, são mentirosos. Além de tudo que a gente já sabe, que a gente já falou aqui, são mentirosos, o que é normal, né? Porque quem não tem cuidado ao trabalhar com dinheiro público, normalmente é mentiroso. Então, é lamentável isso. Eu queria elogiar o trabalho do Léo Lins. Eu não conhecia esse rapaz ainda. Elogiar esse trabalho que ele tem de conhecer a cidade para onde ele vai, para poder falar dela como as pessoas da cidade falam. Qual santista que não fica surpreso ao ver que cada vez que uma casa cai e começam a montar um negócio de laje pré-fabricada, não acredita, é outra farmácia. É outra farmácia. No entorno da minha casa tem 6 farmácias. 6 farmácias. E 4 pet shops. É só o que tem nessa cidade. Aí você começa a pensar, mas o que tem em Santos? Só tem velho doente e cachorro. Não tem outra coisa. Porque não é possível, acho que não tem cidade, Paulo, que tenha mais pet shop e farmácia por quarteirão. E a gente tira sarro disso. Por que os outros de fora não podem tirar também? Por que a gente tem que ser hipócrita desse jeito? Por que a gente tem que ser ridículo desse jeito? Eu acho que a gente tem que aplaudir um rapaz que se preocupa em estudar as cidades para onde ele vai e falar aquilo. Ele não é o único que faz isso. Tem um outro humorista também de stand-up, o Diogo Portugal, que ele faz a mesma coisa. Lógico, ele é mais fino, ele é mais educado, ele tem mais classe ao fazer isso, até por ser mais veterano. Então ninguém se ofende com o Diogo Portugal. Ele é um pouco mais refinado, mas eu não acho que esse rapaz ele tem que ser aplaudido, porque é muito difícil fazer o que ele faz, porque não é só o que ele lê em jornal. A impressão que dá é que ele conversa, ele tem amigos em cada cidade que ele vai, porque ele quer saber particularidades da cidade para onde ele vai. Isso tem que ser elogiado e não punido com censura, ainda mais por quem não tem moral nenhuma para fazer isso. Bom, agora, se a fala do Léo Lins incomodou a Prefeitura de Guarujá, teve uma fala do presidente Lula, do ex-presidente Lula, que parece que incomodou muito o pessoal do bolsonarismo. Ele disse que com Alckmin de vice, ele poderia dormir tranquilo, Mohamed Lula. Eu acho que o Lula... Ele não falou isso publicamente, ele falou em conversas. O Lula é jogador de pôquer. Isso a gente sabe. Quem o conhece sabe que ele é jogador de pôquer. Eu continuo mantendo tudo que eu penso do Lula e do PT. E continuo dizendo que tem muita gente boa no PT. Como tem um monte de gente que não presta nesse governo atual. Só que o Lula, ele joga um xadrez, ele joga pôquer, indo para cima de uma pessoa que está absolutamente indecisa e que está deixando todo um movimento, e talvez seja proposital, aí você começa a entender algumas cartadas do Alckmin. O Alckmin insiste em anunciar que vai deixar o PSDB, mas não formaliza a saída. Insiste que é candidato a governador ou pré-candidato a governador, mas não anuncia a candidatura.
não foi para a prévia do PSDB. Já anunciou que iria para o PSL, que agora virou esse União partido Brasil. novo, União Brasil. Também conversa com o Kassab. O Alckmin mantém todo mundo em compasso de espera. Ele é um jogador também. E ao contrário do apelido que ele tinha de picolé de chuchu, ele não tem nada. O Alckmin está fazendo todo mundo esperar a decisão dele. É preciso ser muito inteligente para isso. Se o Lula consegue, porque o Lula já tentou avançar sobre o Márcio França para ser vice dele e trazer o PSB. O Lula tem feito passos de conversa com o PSB, inclusive em Pernambuco. Mas eu acho que essa jogada do Alckmin, e aí para quem diz, não, o PT e PSDB são adversários que jamais poderiam se juntar. Você não conhece a história dos dois partidos. Com certeza você não conhece a história dos dois partidos. Na reunião de fundação do PT, estavam dois próceres do PMDB na época, Fernando Henrique Cardoso e Alceu Colares, na reunião que fundou o PT. Por muito pouco, Fernando Henrique não foi para o PT na fundação e Alceu Colares, que depois iria para o PDT do Brizola. Fernando Henrique foi um dos fundadores do PSDB. 7 anos depois, né? Quando a gente fala de que eram inimigos, e eu, durante 8 anos, no Opinião, na TV Mar, falava que PT e PSDB eram dois irmãos gêmeos disputando para ver quem era mais bonito. São dois partidos que têm uma história muito parecida, que dá indignação com tudo aquilo que estava acontecendo na política, e que os dois acabaram fazendo quando chegaram ao poder. O PSDB com o Fernando Henrique e o PT com o Lula. Esse antagonismo dos dois, na verdade, era um choque de protagonismo. Eram os dois partidos que protagonizavam a disputa pelo poder. Não que eram antagônicos. Nunca foram. Porque eles nascem com a mesma ideia. E o PT nunca foi um partido comunista. O PT era um partido social-democrata, um pouco mais à esquerda que o PSDB. Então é preciso deixar bem claro que esse antagonismo foi criado pelas circunstâncias políticas. Não, e mais pela busca do protagonismo. E o Lula foi muito inteligente ao colocar de forma... jogar no ar, para que isso depois repercutisse na imprensa, a suavidade que o Alckmin daria à candidatura do Lula. E abrindo, inclusive, porque vejam bem, a única pessoa capaz de fazer isso no PT é o Lula. Abrindo a possibilidade de que o Márcio saísse a governador em São Paulo, trazendo o PSB para esta campanha PSDB-PT. Olhem só onde o movimento do Lula pode chegar. E tirando o Haddad da jogada, ou colocando o Haddad como senador, por exemplo, e deixando o caminho aberto para o Márcio em São Paulo e para o PSB em alguns estados. Olhem só como o Lula consegue, movendo uma peça, deixar todo o tabuleiro político em compasso de espera. E aí a gente se pergunta, imagina o que vai acontecer dentro do PSDB agora, quando existe um movimento muito grande no PSDB, para que o PSDB não tenha candidato e o Lula e o Alckmin não saia do partido. Então vocês vejam só como uma frase do Lula consegue mexer com tudo isso. Enquanto que uma frase do Bolsonaro derruba a bolsa, diminui o valor da sua previdência privada, porque quem tem previdência privada vai olhar seu saldo, você tem menos do que tinha no mês passado. Porque os fundos de previdência privada apostam na bolsa. E cada vez que esta besta que está na presidência fala alguma coisa, ele derruba a bolsa, ele aumenta dólar, aumenta euro. O Lula consegue, com uma frase, movimentar todo o cenário político. E antes que algum bolsonarista idiota escreva para cá, vamos deixar claro, meu filho, eu não estou mudando meu ponto de vista. Agora, tem uma coisa na sua cabeça. Bandido tem dos dois lados.
bandido, safado. Este cara que está aí foi deputado federal usando nota fria de combustível. Então, tá bom, o Lula é ladrão, né? E o Bolsonaro é o quê? Ladrãozinho. Pelo menos o outro teve competência para ser no sentido de não ser pejorativo nem diminutivo. A Câmara vota hoje, muito provável, né, que vote hoje, a PEC dos precatórios, em segunda votação, segundo turno, depois do intervalo. Terça-feira, do Opinião 2.0, Roberto Mohamed analisa as notícias, os acontecimentos com você, telespectadora, com você, telespectador. Mohamed, está prevista para hoje a votação em segundo turno da PEC dos precatórios. Pode ter alguma mudança. O pré-candidato presidenciável, Ciro Gomes, fez uma pressão em cima dos deputados do PDT que votaram favoravelmente à PEC no primeiro turno. Outros partidos de oposição também fizeram pressão, PSDB, PSB, nos deputados que votaram, mas tem também os faltosos. Então, o Arthur Lira está fazendo conta, o presidente da Câmara. Mas vai ser, eu acho que não passa no segundo turno, não. O PSB e o PDT, que tiveram muitos deputados votando a favor, tomaram uma chamada muito legal. E eu acho que está certo, um partido tem que fechar a questão em alguma coisa, ou ele é oposição ou não é. E nesse caso não tem justificativa. Eu vou dizer por quê. A questão não é o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é o tipo O Auxílio Brasil tem que ter. Mas aí que está, Paulo. Só o Auxílio Brasil não é política social. É projeto eleitoreiro, como era o Bolsa Família. Ainda mais se for só para 2022, exatamente. Aí fica claro. Aí fica claro que é só para a eleição. Mostra a mediocridade dele. O Guedes não tem um projeto de recuperação econômica. É isso que me causa espanto. O Auxílio Brasil e o rompimento do teto, se ele viesse acompanhado, por exemplo, olha, eu vou romper o teto porque eu vou ter aqui 20 bilhões que eu vou jogar para arrumar porto, estrada, eu vou gerar emprego, eu vou melhorar a infraestrutura, eu vou investir na agricultura, porque a gente precisa recuperar a economia do Brasil. E para recuperar a economia eu tenho que gerar emprego, Paulo. Não é só ficar distribuindo dinheiro, porque o dinheiro acaba. Nós estamos vivendo um surto inflacionário que o Brasil não via desde 1994. Jogar a estabilidade econômica que esse país conquistou há 30 anos atrás no lixo. Eu vou até voltar aqui porque eu já vi essa frase dita por alguns idiotas. Vocês diziam que a economia se recupera, as vidas não, sem dúvida nenhuma. Só que todos os países do mundo estão começando a recuperar a economia. Por que a gente não? Vamos explicar por quê. Porque a gente tem um Estado brasileiro que é uma esponja que suga tudo. Eu já disse aqui, para que existe justiça militar? Para que justiça eleitoral? Ela não serve para nada. Tudo que ela faz, os tribunais de justiça e o STJ podiam fazer. Bastava colocar uma turma dedicada no STJ e cada tribunal de justiça do Estado assumir o comando das eleições. Pronto, está resolvido o problema. Sabe para que serve a justiça eleitoral? Para comer dinheiro. Se vocês forem no prédio da Justiça Eleitoral do TSE em Brasília, um prédio que é usado por ministros que são temporários e que se reúnem ocasionalmente, você fala, não é possível que esse país não tenha juízo. Não, não tem juízo. Não tem juízo. A justiça militar não serve para absolutamente nada, porque militar, quando comete crime militar, ele tem que ser punido por uma corte marcial, que é montada com generais, brigadeiros, almirantes, e se desfaz após o julgamento. Em qualquer lugar do mundo é assim. Nós temos uma estrutura, isso vem do Império, não é de agora, mas já tinha que ser extinto. Nós jogamos dinheiro fora. O que se gastam com esses municípios? Há um projeto de lei, o único projeto decente do Paulo Guedes, está morto na Câmara dos Deputados, que é o que extingue os municípios que não conseguem se manter.
porque eles só servem para uma coisa, tirar dinheiro do fundo de participação dos municípios para sustentar vereador vagabundo, secretário vagabundo e prefeito vagabundo. Porque o cara que é prefeito de uma cidade que sequer se sustenta, ele é um vagabundo. Os vereadores deles são vagabundos. E estes vagabundos comem o dinheiro público. Por que a gente não consegue pensar esse país para frente? Por que a gente não consegue pensar que não adianta eu dar R$400 de esmola para alguém por mês durante um ano, que é o ano eleitoral? Eu não vou chegar em lugar algum. Eu tenho que gerar emprego. Se essas, olha, só essas medidas que eu falei, extinguir o que não serve para nada e acabar com esses municípios, esse Auxílio Brasil estava pago, sem precisar furar o teto. Só que a bolsa disparou, o dólar disparou, o euro disparou, a credibilidade do Brasil no mercado foi pro buraco. E aí você tem ainda um louco que fica falando uma bobagem a cada 2 dias. Inclusive falando que as pessoas não devem se vacinar. Como é que a gente vai vislumbrar futuro? Como é que a gente vai conseguir vislumbrar alguma coisa? Com um bando de gente débil mental que escreve na COP26, nem falaram do Brasil, exatamente, desprezaram o Brasil. Então os imbecis que comemoraram, vamos explicar, desprezaram o Brasil. Porque a gente não é mais player em jogo nenhum lá fora. Nada. Esse cara conseguiu destruir a credibilidade do Brasil lá fora. Nem a Dilma, falando bobagem, conseguia fazer um estrago que chegava aos pés do estrago que este mentecapto faz. E a gente fica aqui, aí eu vejo gente que supostamente é culta, elogiando o Guedes, falando que o aumento da arrecadação significa desenvolvimento econômico. Não, seu burro. É por causa da inflação, porque quando eu tenho uma inflação que chega a 3% num único mês, é lógico que eu aumento a arrecadação em 3%, no mínimo. A economia cresceu? Não, ela retraiu. A arrecadação subiu porque os preços subiram. E o imposto é calculado percentualmente. Se você raciocinar um pouquinho, o que é meio difícil, né? Que se você raciocina, você não vai ficar defendendo esse louco. Aí você vai conseguir perceber que tudo que você fala é bobagem. E que a gente está indo por um buraco em que a gente vai cair e vai demorar muito para conseguir sair. E veja bem, eu não estou defendendo o outro lado. Eu ainda aposto e acredito e espero uma terceira via. Só que quando eu olho as terceiras vias possíveis, qual delas é honesta? Qual delas é tão capaz assim, Paulo? Há quanto tempo esse país não produz uma novidade? Eu não acredito nesse governador do Rio Grande do Sul. Para mim, ele é um colo gaúcho. Então, fica difícil você apostar numa coisa nova. Porque essa coisa nova não vem. Essa coisa nova não se manifestou ainda. Eu não vejo o Moro como novidade. Mandetta muito menos. Nem o Partido Novo é novidade? Não, o Partido Novo, então, é um tipo do partido que é insípido, inodoro e incolor. Eu não descobri ainda se ele é oposição à situação até hoje. E é um partido chato, ele quer fazer concurso público para candidato. Falou, dá um tempo. Política não é para amador, e o Novo é um partido amador, em essência. É um partido ridículo. Porque não é fazendo concurso. Se fosse assim, amiga, a magistratura brasileira era a maior do mundo. E olha a quantidade de juiz imbecil que você aprova num concurso público por ano. Então, calma, vamos devagar, porque essa postura ridícula, eu falei isso para aquela deputada do Novo aqui, muito simpática e tal, mas a verdade é essa, partido que faz concurso, que examina currículo para lançar candidato, ele não está fazendo política, ele está brincando de fazer política, né? É partido de funcionário público. Então, o problema é a falta de novidade, Paulo, não tem player novo no cenário político, é isso que machuca. Agora, acreditar que só existem essas duas possibilidades é o que mais dói. Embora, como eu disse no bloco anterior, o Lula deu uma cartada pesada, porque ele suaviza a imagem dele com a de um cara que é correto, de um cara que passa credibilidade, de um cara que passa equilíbrio, de um cara que passa tranquilidade, que é o Geraldo Alckmin, que na campanha dele, dividindo o poder, essa é a questão. Quando você coloca um vice, não é como o Alckmin não é o Alencar.
O Alencar ficou calado 8 anos, não falava nada. Eu quero ver fazer isso com o Alckmin, não vai. O Alckmin só aceitaria se fosse para dividir o poder. E aí a coisa é diferente. Nós estaríamos falando de 2 partidos que têm quadros, como o PT e PSDB, dividindo o poder. Agora, hoje, o Supremo começa a discutir uma questão extremamente interessante, que é a do chamado orçamento secreto, na verdade, emendas do relator. Na sexta-feira, a ministra Rosa Weber, ela causou um frisson, né, no governo federal, quando ela suspendeu o pagamento dessas emendas que acabaram chamadas de orçamento secreto. Por que o tema é interessante, Mohamed? Porque, de um lado, tem o aspecto da interferência de um poder no outro, o judiciário interferindo no legislativo. De outro lado, tem um princípio constitucional, que é o da transparência. Além disso, tem uma outra questão. Eu entendo, e a Rosa Weber foi por este caminho, que há uma interferência do legislativo em atribuição do executivo. A emenda parlamentar, ela não pode ter força executiva, ou seja, obrigar o governo a usar o dinheiro naquela emenda, porque a emenda é uma proposta de gasto. E a gente sabe que o Congresso que a gente tem, que é formado por mais de 500 picaretas, tem o hábito de mandar dinheiro para a ONG que a mãe do deputado é presidente, a mulher do deputado é presidente, a amante do deputado é presidente, a filha bastarda do deputado é presidente. Então, é assim que eles fazem. Tem deputado que acha que função, os da região aqui tem essa mania, de achar que deputado bom é aquele que traz dinheiro de emenda para o hospital. Não, deputado tem que fazer política. Deputado tem que ser atuante, tem que representar a região e não ficar trazendo migalha. Só que no caso das emendas, essas chamadas emendas do relator, se chegou a um absurdo de que elas são obrigatórias. E aí, Paulo, é que entra a questão. Primeiro, não há transparência na forma como ele faz a distribuição, porque, vejam bem, o relator é que faz as emendas. Ele recebe as emendas dos deputados. Obviamente, ele só vai fazer aplicar naquelas dos cupinchas, aquelas que votarem como o governo quer. Então, imaginem o poder que o Arthur Lira passa a ter, quando ele tem o poder de chegar no relator e dizer, olha, faz essa, põe o dinheiro nessa. Isso obriga o Poder Executivo, que é quem administra o orçamento. O papel do Legislativo, ao aprovar ou não um orçamento, Paulo, é exercer o papel fiscalizador, não dizer onde o dinheiro vai ser gasto. Esse é o grande papel e é por aí que a Rosa Weber foi. Quando se fala, ela interferiu no Poder Legislativo. Não. O Poder Legislativo é que interferiu no Poder Executivo para se dar bem. Os safados queriam poder obrigar o governo a gastar naquelas emendas. E aí a Rosa Weber, esse é o papel do Judiciário, porque é ele que é o poder que resolve conflitos entre Executivo e Legislativo, colocou ordem na casa. Falou orçamento secreto. Ele não recebeu esse nome à toa. É um orçamento que depende do relator, por consequência do presidente da Câmara dos Deputados. E o orçamento é uma peça pública. Ele não pode ter uma parte dele que vai depender de 1 ou 2 pessoas para fazer jogo político. Então a Rosa Weber, e olha que eu não dou muitos parabéns para ela, eu não gosto dela como ministra, mas a Rosa Weber agiu certamente, corretamente. Ela, em nenhum momento, houve interferência do Judiciário injustificada no Legislativo. O Legislativo é que tinha interferido no Executivo e ela botou ordem na casa. Portanto, corretíssimo o que ela fez. Você é capaz de prever o resultado? São 10 votos. É certeza que não vai ser a 0, porque o Cássio Nunes Marques... O Cássio Nunes, que é o líder do governo no Supremo Tribunal Federal, ainda bem que, por enquanto, ele é líder dele mesmo. O Cássio Nunes, que tem me deixado pasmo, né, com o que é a cara de pau de um membro do Poder Judiciário, vai votar, e eu acho que, esse é meu medo, o Gilmar Mendes faz cada uma que até Deus duvida, mas eu tenho quase certeza que deve estar algo em torno de
4 de 8, 7-3, porque eles estão votando só com 10. Mas deve ser em torno de 7-3 o placar no Supremo Tribunal Federal. Suspendendo o pagamento. Suspendendo as emendas do relator. Bom, depois do intervalo, caminhoneiros autônomos que só mantinham a greve no Porto de Santos decidiram interromper a greve, acabar com a greve ontem, numa reunião no Sintraporte, em Santos mesmo. Depois do intervalo. Voltando para o último bloco da opinião desta terça-feira, Roberto Mohamed analisa as notícias com você. A gente vai começar analisando uma pauta que é nacional, mas que também é regional, daqui da Baixada Santista, também é regional pelo Porto de Santos. Os caminhoneiros que não conseguiram bloquear estradas, que não conseguiram paralisar o país, como aconteceu no governo Temer. O último reduto da greve era no Porto de Santos, nos acessos ao porto, né, com caminhoneiros parados. Ontem, numa reunião com as transportadoras no Sintraporte, eles não conseguiram negociar outras pautas iniciais da greve, como a aposentadoria especial aos 25 anos, como a política nacional de preços de combustíveis da Petrobras, mas negociaram uma tabela de frete. A única coisa que poderia ser negociada numa greve era essa. Todo o resto, você vê quando o líder sindical tem problema, não consegue enxergar um palmo diante do nariz, acontece isso. Primeiro que essa greve não tinha sentido. Quando saíram as liminares proibindo os bloqueios, eles tinham que ter voltado atrás. Segundo, a aposentadoria especial para motorista tem que ser projeto de lei. Então é pressionando o Congresso, não fazendo greve. Eu acho um absurdo quando tem greve de funcionário público que eles querem algo que depende do Congresso. Ou depende da Câmara ou depende da Assembleia. Isso é ridículo. É líder sindical que não tem a menor noção de nada e só quer aparecer e fazer discurso. A tabela era a única coisa que tinha como negociar. A política nacional de preços da Petrobras também. Eles não iam conseguir nunca fazer isso. Então eram pautas inexequíveis. É como o cara que faz um sequestro e pede, ele não quer resgate, ele quer que o Brasil se torne um país honesto. Não vai morrer, a pessoa vai morrer lá, inclusive vai morrer de velhice, o sequestrado, e isso não vai acontecer. Falou, não, você não pode pedir alguma coisa que não depende de negociação, parte para outra esfera. Foi o que aconteceu nessa greve ridícula que a gente teve, que só aconteceu aqui e que só desmoraliza uma categoria que tinha mostrado força e que agora ficou desse tamanho, a verdade foi essa. A categoria dos caminhoneiros, ela continua como a única com potencial, com capacidade de paralisar o país. Mas eu acho que já não tem mais, porque vamos deixar a coisa bem clara, Paulo. Aquele movimento no governo Temer dos caminhoneiros só deu certo porque as transportadoras estavam encabeçando. Não foram os autônomos que fizeram aquela greve. Os autônomos eles foram massa de manobra. Porque os autônomos são 25% do total. Eles não param nada. Caminhões, e outra, né? Eles não param nada, porque ele precisa colocar comida em casa, ele não tem como parar. Quem fez aquela greve foram as transportadoras. Tem transportadora, você está falando de transportadora que tem 2.000 caminhões. As transportadoras fizeram aquilo para pressionar o governo. Completamente diferente. Então, aquilo não foi uma greve, não foi um movimento feito por trabalhadores. Quem fez o movimento de bloqueio das estradas, tudo aquilo, foram as transportadoras. Você imagina, um empresário tem 2.000 caminhões, ele fala, os meus caminhões vão parar, pronto, é mais do que tinha de gente parada aqui no Porto de Santos. Então, aquele movimento aconteceu, não foi porque foi greve ou porque a categoria dos caminhoneiros é sensacional, é articulada, coisa nenhuma. Foram as transportadoras que se juntaram e fizeram aquele movimento que foi inclusive investigado pela Polícia Federal e se apurou que empresários do setor de transporte é que patrocinaram aquilo porque queriam levar vantagem usando o coitado do caminhoneiro como massa de manobra. Foi isso que aconteceu. Não vem dizer que caminhoneiro para o país, não para o país coisa nenhuma. Quem para são os patrões deles, as transportadoras. Agora veja, a greve dos caminhoneiros desta vez, um dos fatores que fez com que ela não pegasse é justamente aquela greve do governo Temer, porque 3 anos depois... Preparou o governo para agir. Não, e a situação do caminhoneiro é pior do que... Mas preparou o governo para agir. E agora acabaram. Essa reação
Me lembrou um pouco aquela greve dos petroleiros em 94, quando o Fernando Henrique quebrou a coluna dorsal do movimento sindical brasileiro. Você lembra que eles partiram para a greve e saíram muito mais fracos do que entraram. Foi naquele momento que só depois, com o Lula, que o movimento sindical ganhou força de novo, mas ficou enfraquecido durante todo o governo Fernando Henrique. O Fernando Henrique foi muito estrategista naquele episódio. Isso não tem dúvida nenhuma. Uma coisa que essa semana me chamou a atenção, Paulo, foi essa demissão coletiva no INEP, né? Eu ouvi algumas coisas e acho que é uma coisa que merece ser apurada para a gente discutir melhor, que esses pedidos de demissão teriam a ver com o direcionamento da prova. O direcionamento da prova que dessa vez ultrapassou todos os limites. Nem o Weintraub conseguiu ser tão medíocre quanto o atual titular do Ministério da Educação, que infelizmente é daqui da região, que só obedece ordens, que na verdade não foi ele não está fazendo absolutamente nada em relação a isso, né? Ele só abre a boca e fala bobagem. Mais um, né, no governo que só abre a boca para falar bobagem. Mas seguindo essa linha ideológica que o governo está colocando desde que assumiu, que é ridícula, e que dessa vez ultrapassou todas as possibilidades. Então eu ouvi duas versões, que seria o encaminhamento ideológico que o Enem tomou, e a outra seria denúncias de corrupção em relação à elaboração da prova, as empresas contratadas para participarem do processo. Não sei qual das duas, ou se na verdade é uma amálgama das duas versões que está por trás dessa demissão coletiva. Agora, a gente tem que ficar esperto, né? Quando 35 funcionários que exercem cargo de confiança num instituto que aplica o Enem, que foi um avanço absurdo na educação brasileira, principalmente na passagem, na questão de fazer a equivalência do aluno da escola pública para o da escola privada em relação às universidades públicas, acabar com aquele critério do vestibular puro e simples, é preocupante. 35 funcionários comissionados não é uma coisa que acontece todo dia. Na semana passada, 2 deles pediram demissão na sexta-feira. No começo dessa semana, mais 33 pediram demissão. Eles reclamam da má gestão do presidente Danilo Dupas. E é uma situação realmente complicada, porque é na véspera do Enem, né, que esses funcionários todos pediram demissão. O Enem, o INEP é responsável pela elaboração do Enem, do SAEB também, e pelos cálculos do Fundeb, também o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil, antigo Fundef. É uma crise que ainda vai ter desdobramentos. Agora, Mohamed, ontem saiu o decreto que regulamentou o Auxílio Brasil, e tem uns nomes bonitos, não é? Complicados também. Tem primeira infância, um tipo de auxílio, tem composição familiar, um outro tipo de auxílio, e tem superação da extrema pobreza. Então, é muita palavra bonita que não significa absolutamente nada. Na verdade, é como eu falei, é um programa assistencialista que não olha para o futuro e que não produz efeito nenhum depois. Quando você faz um programa, mesmo um programa social, ele tem que estar atrelado a uma política social. E não existe política social, ele é só um programa social que começa e termina. Ele nasce e morre e não deixa absolutamente nada. E aí não adianta nada, Paulo. Eu acho que nós tivemos um programa que foi muito inteligente, concebido não como todo mundo pensa. E nós tivemos um santista que fez parte da ideia central dele, que foi o Raul Cristiano, na época do Paulo Renato, no Ministério da Educação, e que teve como madrinha a Ruth Cardoso, que para mim, na minha opinião, foi de longe a única primeira-dama decente que nós tivemos no Brasil. O Bolsa Escola, ele tinha critérios e objetivos, ele era política social, ele não era um programa. Porque a pessoa era obrigada a ter o filho na escola e provar isso. E aí ela recebia, ela renovava o cartão dela. Então a ideia, que depois foi distorcida pelo Lula e ampliada, não tem dúvida, mas que acabou desaguando nesse programa ridículo que o Bolsonaro criou,
é justamente aquele programa para ter voto. E que o próprio Bolsonaro e os bolsonaristas falavam que o Bolsa Família era. É a mesma coisa. É um programa que começa e termina sem deixar absolutamente nada. Então é lógico que um programa como era o Bolsa Família e é esse Auxílio Brasil, só tem um objetivo, eleição. E eu não acho que 400 por mês dá para pagar tanto voto assim. Agora veja, o Bolsa Escola foi criado no governo Fernando Henrique e era ironizado pela oposição do PT como Bolsa Esmola. Mudou o nome para Bolsa Família e virou o grande carro-chefe da política social do PT para o país. O Bolsa Família foi ironizado pelo presidente Jair Bolsonaro, quando deputado, como Bolsa Farelo. Agora ele muda o nome do Auxílio Brasil, a história se repete como farsa. Sempre. Eles vão fazendo isso, quando na verdade o cara que realmente pensou isso não foi o Fernando Henrique. Todo mundo achou que eu ia falar Fernando Henrique, errou. Foi o Paulo Renato, com a equipe que ele tinha no Ministério da Educação e com o apadrinhamento da Ruth Cardoso. Porque muito pouca gente sabe da história real, que o Fernando Henrique era contra o Bolsa Escola. Foi decisivo o apoio da Ruth Cardoso para que o Bolsa Escola fosse abraçado por ele como presidente da República. Porque ele era contra, porque faz parte. Quem conhece os livros do Fernando Henrique sabe que ele é contra projetos e programas assistencialistas. Talvez o Fernando Henrique seja o esquerdista mais liberal dos caras que escrevem, dos filósofos brasileiros. E ele tinha essa visão, que programas assistencialistas, e eu concordo, eles só fazem com que você aumente a demanda por eles. A verdade é essa. Na verdade, o Bolsa Escola foi adaptado, e aí teve o apoio da Ruth, por quê? Porque ele impunha condições, e ele caminhava para uma situação que... Qual era o objetivo do Bolsa Escola? Zerar o analfabetismo, zerar o número de crianças fora da escola, com o atrativo do cartão, que dava dinheiro para os pais se colocassem os filhos na escola. Então, ele tinha um objetivo, que morreu quando o Lula criou o Bolsa Família, que era claramente eleitoreiro. Ele falou, é aquela velha história, mas ele é bom. Ele falou, não, ninguém nega que ele é bom e que ele é necessário. Mas que ele é eleitoreiro porque quando ele não coloca como... ele não tem objetivo, ele não, é o que eu falo, ele não é um projeto social, ele é um programa que vai começar e vai terminar. Foi o caso do Bolsa Família e agora vai ser desse Auxílio Brasil. Essa é que é a verdade. E tem um instrumento muito fácil para a gente avaliar se um programa desse deu certo ou não. Se ele for se reduzindo, eliminando a pobreza, eliminando o analfabetismo, dando condições da pessoa que recebe aquele auxílio progredir sozinha depois, ele é bem sucedido. Se o número de beneficiários vai aumentando, claramente ele é mal sucedido. Não, e ele aponta que a política econômica está fracassando, porque está jogando mais gente na miséria ao invés de tirar. Então esse programa assistencialista, lógico, nunca vai dar certo. Paulo, eu queria dizer uma coisa para você, porque a gente às vezes, quando faz TV, principalmente TV regional, e a gente teve chance e orgulho de fazer parte acho que do programa mais emblemático e significativo da televisão regional, que foi o Opinião, na TV Mar. Eu fiquei sabendo outro dia, isso me emocionou, de uma senhora já de 80 e poucos anos que não perde o programa. E, inclusive, ela pede que a moça que trabalhe com ela sente com ela para assistir. Então, é muito legal esse tipo de feedback. A gente vê que as pessoas... Queria até mandar um beijo para a dona Tereza, essa pessoa, para a Márcia, que trabalha com ela. Pessoas que a gente acaba tendo esse retorno de que vale a pena a gente, às vezes, se expor, a gente levar pancada, mas não ficar só fazendo programinha chapa branca, financiado por político ou em horário pago numa emissora de televisão de aluguel, mas que faz um trabalho sério. E que a gente tenta fazer aqui, principalmente um trabalho independente, de não se vender. São vocês que fazem com que a gente se desloque e abra mão de um horário que podia estar trabalhando, ou podia estar em casa, ou podia estar com a família, para estar aqui fazendo televisão
desta forma, que muitas vezes desagrada as pessoas. Eu já cansei de ter gente olhando para mim de cara feia em restaurante, depois que a gente sai daqui. Eu durmo na pia quando isso acontece, mas é nessas horas e estas pessoas que fazem valer a pena. O porteiro do prédio, essas opiniões é que me importam. Eu sempre disse, no Tempo Opinião tinha sua maior audiência na reprise, como está acontecendo com a gente agora. Às 11 horas, quando reprisa, a gente tem talvez uma audiência maior do que no horário normal do almoço. Mas são estas pessoas, não é o público que vai no Pão de Açúcar de Epitácio, que frequenta Azevedo Sodré, a opinião deles eu não estou nem aí, eu não vou realmente dormir na pia por causa disso. Eu estou preocupado, o que me importa realmente são estas pessoas, são as pessoas que fazem a roda girar, não aqueles que só consomem recursos naturais e que não fazem absolutamente nada pelo próximo. Então eu queria agradecer essas pessoas que perdem o seu tempo nos vendo e que refletem, né? E mesmo aqueles que mandam mensagem mal criada, como outro dia, e a gente sempre recebe isso, mas são essas pessoas que fazem a gente tentar fazer um programa cada dia melhor, e que a gente tem que agradecer à TV, ao Sistema Costa Norte, que administra a TV Cultura Litoral, por proporcionar a possibilidade da gente ter voltado com esse programa que para nós sempre foi tão especial e que faz parte da história desta cidade, desta região e da política daqui. Eu nunca vou me esquecer um político que uma vez disse, mas qual é a audiência do Opinião? E aí o Chico La Scala, que foi o seu antecessor, na sua volta para apresentar o Opinião, disse para ele, ô fulano, qual é o programa mais relevante da televisão brasileira em termos de política? Ele falou, o Roda Viva. Ele falou, pois é, qual é a audiência do Roda Viva? É Traço. Eu falei, pois é, o programa mais relevante da política da TV brasileira tem uma audiência de Traço, mas ele é o mais relevante. E nós temos orgulho de termos feito parte do programa que foi talvez o mais relevante da TV regional e que a gente não tenta aqui continuar, a gente tenta homenagear, que isso é o mais importante. Com isso, chegamos ao final do Opinião 2.0 desta terça-feira, agradecendo a participação como comentarista, analista do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2, depois à noite na reapresentação e uma ótima segunda metade de terça-feira para você que você merece.